Então, professor Abdias, aqui mais um conteúdo para a gente nessa quinzena. Hoje a gente vai trabalhar, na verdade, tá, isso aqui, essa parte aqui de compreendendo o rótulo. Eu coloquei aqui dois conteúdos de um livro, que é um conteúdo mais contextualizando a questão de na onde você pode perceber essa questão das concentrações, né, em rótulos de produtos, certo? Você vai poder perceber essas concentrações, mas eu não vou trabalhar isso agora no vídeo. Pode ser que depois a gente faça um vídeo falando só desses exemplos aqui. Esses exemplos saíram desse livro aqui, Manual Química, né, do Ensino Médio, de Eduardo Fleury Mortimer e André Horta Machado, que é um livro de 2018 da editora Scipione. Então vê se você tem aí, se for da sua escola, aproveita para dar uma olhadinha nesse material. Se não for, o que está aqui é a mesma coisa que está lá, e uma forma mais resumida até, entendeu? Você pode ler isso aqui, tentar compreender, e aí observar aqui o rótulo e fazendo aqui a sequenciazinha da análise do rótulo, refletir sobre esse rótulo aí. E eu pretendo resolver essas questões na correção das atividades de fixação, porque não deixa de ser também uma forma de fixação isso aqui. Então você lê tudinho, se contextualiza, depois você pode partir aqui para a parte teórica, certo? A parte da química aqui, que eu tiro geralmente do livro do Feltri, do Ricardo Feltri, que tem uma parte mais a diagramação, como é que fala, essas tabelas aqui são melhores, a gente não perde tempo para compor esse tipo de material. Então o conteúdo de hoje é concentração, né? Hoje a gente vai tratar do que seria essa tal dessa concentração. Na atividade que eu gravei, olha, aqui já está sem querer funcionar. Na atividade que eu gravei, a avaliação sobre concentração em mol, sobre mol e constante de Avogadro, a gente já tinha uma questão, já falando a questão da concentração. A questão da concentração nada mais é do que uma quantidade de soluto, certo? Que você vai ter pela quantidade de solução ou de solvente. Aqui ele já está colocando já uma abordagem já mais específica de um tipo de concentração que a gente chama de concentração comum. Mas eu vou abrir aqui outra janelinha dessa e vou escrever para vocês o conceito geral de concentração. Então, observe. Vou abrir aqui, vamos dar um zoom aqui, vamos lá para cima. O que é concentração? O que é concentração de uma solução? O que é isso? Concentração de uma solução, certo? Que a gente pode representar por C, por M, por título, certo? Qualquer coisa que a gente tenha nesse sentido, né? Então a gente vai usar apenas aqui a concentração. Vai ser uma medida, concentração de uma solução. Vai ser uma medida de alguma forma, de grama, pode ser mol, pode ser qualquer coisa nesse sentido que meça o soluto, né? É uma medida da quantidade do soluto dividida por uma quantidade pode ser do solvente, certo? Ou pode ser ainda da própria solução. Pode ser da própria solução. E essa medida ela pode estar em litro, ela pode estar em mililitro, ela pode estar em gramas, no caso se for pela massa da solução ou do solvente, ela pode estar em miligrama. Aí de certa forma isso aqui pode aparecer da seguinte forma, pode aparecer em percentual, olha que percentual mais errado. Pode aparecer em percentual, pode aparecer em grama por litro, dependendo de qual é a concentração. Pode aparecer em um número puro, assim, sem unidade de medida. Pode aparecer em mol por litro, certo? E aí vai, dependendo de qual é a unidade de concentração que você vai estar trabalhando. Qual é a unidade de concentração que você vai estar trabalhando? É a mais adequada para o trabalho que você vai estar fazendo. Então, basicamente,
A concentração é uma quantidade do soluto dividido pela quantidade do solvente ou então da própria solução. Lembrando o seguinte, que a quantidade da solução e a quantidade do solvente são coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho o volume do solvente e tenho o volume da solução. Ora, professor, qual é a diferença? A diferença é que o volume da solução vai ser o volume do soluto mais o volume do solvente, enquanto que o volume do solvente é apenas o volume do solvente. Vixe Maria. É apenas o volume do solvente. Então você deve tomar cuidado com essa questão. E lembra que a gente combinou em algum momento, certo? Que o índice 1 a gente usa para soluto, que o índice 2 a gente usa para solvente e que o índice nada, a ausência de índice, vou colocar assim entre parênteses, nada, né? A gente usa para indicar um dado da solução, né? E aí você tem que a solução vai ser a quantidade de 1 mais a quantidade de 2, que 1 vai ser o soluto e 2 vai ser alguma coisa do solvente. Qualquer coisa é só você voltar no material que em alguma apostila aí que a gente falou, falei sobre isso. Aí então você me pergunta, certo? Então a gente começa aqui com concentração comum, né? Que é a mais comum que a gente utiliza. Inclusive lá em cima, naqueles exemplos lá, você tem algumas coisas de concentração comum. A concentração comum, ela já vai ser a quantidade do soluto, é a quantidade em gramas do soluto, aqui ó, em gramas, tá vendo? Do soluto, que a gente representa por 1. Então no caso vai ser M1, massa do soluto, existente em 1 litro de solução. Então, ó, pode ser 1 litro ou pode ser outra coisa também, certo? Pode ser mililitro, por exemplo. Então aqui no caso, se você tem, ó, tem esse recipiente aqui, e nesse recipiente você coloca 20 gramas de cloreto de sódio, né? Não é dentro de 1 litro de solução. Quando você colocar esses 20 gramas de cloreto de sódio, você vai formar 1 litro de solução. Então o que a gente pode entender aqui é que a gente vai ter um pouco menos de 1 litro, né? De água, né? Porque o que completa o litro é justamente o volume das 20 gramas de cloreto de sódio. Mas como essas 20 gramas de cloreto de sódio ocupam um volume muito pequeno, eu posso arredondar e dizer que coloquei aqui 1 litro de água, né? Mas não é 1 litro de solução. 1 litro de solução vai ser o quê? Vai ser o volume do soluto mais o volume do solvente, que vai dar o volume da solução. Então eu vou ter a seguinte fórmula. Olha, a fórmula para você encontrar vai ser C igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, 1 de soluto, a ausência de índice para a solução, né? E a concentração comum, por ser comum, né? Começar com C, então a gente vai dizer que ela é o C. Então, a fórmula fica dessa forma aqui, né? Então, aí a gente tem que você divide 20 gramas do soluto por 1 litro de solução e como resultado você vai ter 20 gramas para cada 1 litro, certo? No outro exemplo aqui, eu vou ter 60 gramas de cloreto de sódio, não mais 20, para 3 litros de solução, para mostrar que existe uma proporção aqui e que a concentração desta solução daqui é a mesma concentração desta solução daqui. Eu tenho apenas uma quantidade maior de solução aqui, onde eu vou ter 3 litros, certo? Então, veja só, você vai ter, se você tem 60 gramas de cloreto de sódio em 3 litros de solução, então você vai utilizar essa mesma fórmula aqui e vai preencher da seguinte forma, ó, 60 gramas do soluto, né, aqui, dividido por 3 litros de solução. Então, 60 dividido por 3 vai dar 20, logo você vai ter 20 gramas para cada 1 litro de solução. A gente chama de 20 gramas por litro, certo? Mostrando o seguinte, que o que está acontecendo com essa solução daqui é apenas que essa quantidade de solução aqui é apenas 3 vezes maior que essa primeira, certo? E que na verdade, quando a gente diz a concentração, a gente diz a proporção que tem de quantidade de soluto para 1 litro dentro da solução. Essa solução pode ter uma carrada de litros, certo? Pode ter vários litros, né? Muito, pode ter um número fracionário, meio 1,8 litros, mas quando você fizer a divisão da massa em gramas do soluto pelo volume em litros da solução, você vai ter a mesma coisa aqui, certo? E aí a gente vem para cá para generalizar o cálculo, né? Aqui a massa do soluto em gramas aqui, por extenso,
e o volume do solvente em litros. Professor, pode ser em litro? Pode ser só em litros? Não, pode ser também grama por exemplo, mililitro, né? Vai depender do que você está trabalhando, da intenção que você quer. A única que é uma coisa fixa e que você não pode mudar de jeito nenhum é quando trata-se da concentração molar, que é mol por litro. Aí o litro, o volume da solução, ele sempre terá que ser em litro. Mas no caso da concentração comum, não. Concentração comum você pode ter tanto grama por litro, como você pode ter grama por mililitro, como você pode trocar o grama aqui, aí tem um miligrama por mililitro, ou então até você pode ter um miligrama por litro, a depender da situação que você está utilizando, de qual é a substância, qual é o soluto, entendeu? Qual é o solvente, como é que vai ficar o tamanho do número, e assim vai. E aí eu tenho aqui um trechinho falando como é que você prepara uma solução. Veja, a forma de você preparar uma solução é a seguinte: geralmente você pega um equipamento volumétrico, que é um equipamento que que é calibrado, é a vidraria que eu estou falando, né? É isso aqui, esse frasco de vidro aqui, ele é calibrado, no caso, para ter um volume pré-determinado, certo? Então, aquela lista que tem ali, no meio dessa parte fina aqui, é a marca para 1 litro. Então o fabricante ele constrói esse vidro aqui e depois ele vê até onde é que vai dar 1 litro e aí bota esse tracinho aqui para indicar, né? E essa parte aqui mais fina ajuda a gente a medir, entendeu? Torna mais precisa a medição de 1 litro. Então essa daqui é uma vidraria volumétrica, né? De volume preciso, que é calibrada e geralmente são bastante caros, né? Então o que você faz? Olha, veja só o que foi que ele fez aqui. Eu faria de uma forma diferente. Eu primeiro colocaria um pouquinho de água aqui, um pouquinho, né? Aí depois eu colocaria ele usou aqui um cadinho, né? Seja lá o que for que você use, né? Eu transferiria esse soluto para cá para dentro, né? E aqui ele já tem aqui esse soluto, né? E aí depois você completa com água até chegar na marca, certo? Até chegar na marca. Porque se você quer 1 litro, né? Isso aqui dá 1 litro de água. E você coloca 1 litro de água aqui dentro, né? Dentro desse recipiente, passa depois colocar o soluto, o que vai acontecer? Você não vai ter esse 1 litro, esse 1000 ml. Você vai ter mais de 1000 ml, porque o volume do soluto também vai contar aqui. Então você já tinha 1 litro de volume de solvente, aí você colocou mais o soluto, e aí passou de 1 litro um pouquinho, aí você não vai ter uma medida precisa. Então você tem que colocar aqui dentro e depois pegar e ir colocando água até completar, chegar aqui no volume de 1 litro, certo? Então tem aqui, essa é uma forma de preparar, né? Aqui, também você vai colocar aqui esse sal aqui por dentro, junto com um funil, né? E aqui você já colocou esse sal aqui dentro desse cadinho, já jogou um pouquinho de água para dissolver, porque você precisa dissolver, né? Dissolver completamente, aí você coloca ele aqui dentro e depois completa o volume até 1 litro. Desse modo, teremos uma solução final com um soluto na concentração de 20 gramas por litro. Então, ele colocou aqui nesse cadinho 20 gramas do soluto e completou até 1 litro. É evidente que qualquer erro ou imprecisão na medida da massa ou do volume irá refletir na concentração obtida. Então, ciências não trabalha com coisas... ela trabalha exatamente com precisão, certo? E precisão não é exatidão, certo? Exatidão é outra coisa. Precisão é a aproximação do número exato. É você tentar aproximar da exatidão. E isso você nunca consegue. Então, cada uma dessas vidrarias, elas já vem com um dado referente ao erro que você vai ter, entendeu? Ali, que pode ser por questão do operador, da pessoa que está fazendo a solução, por causa da própria vidraria, né? Por causa dos equipamentos que você está usando, né? E aí sempre tem um errozinho que vai entrar na conta, né? E no final você tem o quê? Você tem uma medida mais ou menos precisa, dependendo do que você usou e de como você fez, mas nunca terá uma coisa exata. Não confunda concentração comum com densidade. Olha, o que é que a gente vê aqui de diferente entre concentração comum e densidade? Para começar, concentração comum é por C e densidade é com D, mas isso não influencia em nada, né? É porque na concentração você tem a massa do soluto dividido pelo volume da solução.
enquanto que na densidade você tem a massa da solução e não a massa do soluto, certo? E dividido pelo volume da solução. Vou dizer de novo, olha, a massa da concentração é a massa do soluto. E na densidade, a massa não é a massa da solução, não é a massa do soluto, é a massa da solução inteira. Professor, eu ainda não entendi. Mais uma vez aqui. Ó. A massa da densidade é a massa da própria solução, que é a massa da própria solução é igual ao quê? É igual a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, é a massa total, né? Já no caso da concentração comum, não. Na concentração comum, você tem apenas a massa do soluto, né? Dividido pelo volume da solução. E aqui não. Aqui você vai ter a massa do soluto mais a massa do próprio solvente dividido pelo volume, né? Por isso que você vai ter só o M sem um 1 aqui, dividido pelo volume, tá certo? Então, é mais ou menos o seguinte. A concentração, ela trata da quantidade de soluto que tem em 1 litro de solução. Enquanto que a densidade, ela trata da massa da solução por unidade de volume. É como se fosse o peso da solução, o peso relativo da solução. É por isso que a gente tem algumas tabelas que mostram, além da concentração, mostram também a densidade, tá certo? E essa densidade, ela vai variar de acordo também com a temperatura, certo? Essa densidade aqui está sendo dada em grama por mililitro, certo? E ela diz exatamente qual é o peso de 1 mililitro. 1 mililitro da solução, ela vai ter nessa temperatura, se a concentração for essa, você vai ter 1,0680 gramas de solução. Ó, isso aqui é grama de solução, certo? Grama de solução. Aqui você vai ter também 1,1418 gramas de solução para 1 mililitro, certo? E aqui a mesma coisa. Em 1 mililitro de solução, você vai ter 1,2213 gramas, certo? É exatamente o peso da solução. E dessa forma a gente pode dizer o seguinte: quem é mais pesado, quem é que vai boiar, quem é que vai afundar. Aquela questão do óleo de cozinha misturado com a água, que a gente vai dizer que o óleo de cozinha, ele fica por cima porque ele é mais leve. Então, o dado que a gente usa para saber quem é mais leve é a densidade, é porque, no caso, o óleo vai ter menos gramas por mililitro, certo? Do que a água, né? A água vai ter uma quantidade de grama por mililitro maior do que no caso do óleo, certo? E aqui eu tenho também uma outra forma de concentração que a gente vai ver, que é o percentual, certo? Em massa de ácido sulfúrico na água. Então, esse percentual você pegar a massa do soluto e dividir pela soma da massa do soluto mais a massa do solvente, certo? Aí você vai ter um título, um número abaixo de 1, que você vai multiplicar por 100 e vai lhe dar o percentual. Vamos supor que eu tenha, deixa eu pegar aqui um outro negócio desse aqui para dar um exemplo do que seria esse percentual em massa. Ó. A gente tem o seguinte, que eu resolvo fazer cachaça, certo? Eu estou resolvendo fazer cachaça e aí eu vou utilizar 40 gramas de álcool em 60 gramas, misturado com 60 gramas de água. Na verdade, eu não vou utilizar, eu já fiz a cachaça assim, né? 60 gramas de água. Então, vamos lá. Eu quero saber qual é o percentual da minha cachaça, se ela tem isso. Ora, aqui já está fácil de você perceber que se você tem a massa total aqui da cachaça, que vai ser a massa do álcool, que é o soluto, né? Com a massa da água, que está em maior quantidade, que é o solvente, você vai ter no total, você vai ter 100 gramas aqui. Onde, para essas 100 gramas, você tem o quê? Você tem 40% de álcool, né? E 60% de água, tá certo? Então, aqui já está claro para você ver aqui, mas nunca os números são assim certinhos, de uma forma que você pode só de cara já olhar e dizer, né? Mas aí, dessa forma, eu posso fazer o seguinte, ó. Qual é a massa do soluto, né? Qual é a massa do solvente? E qual é a massa da solução?
A massa do soluto, como a gente já viu, é 40 gramas. A massa do solvente, que é a água, vai ser 60 gramas. Enquanto que a massa da solução vai ser a soma desses dois, que vai dar 100 gramas. Como é que a gente calcula o título dessa solução? O título do soluto vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, o título do soluto vai ser quem? A massa do soluto, que é quem? 40 gramas, dividido pela massa da solução, que é a soma das duas, que vai dar 100. Aí você faz a continha, vai dar 0,4. Certo? Esse daqui é o título do soluto, né? Quer dizer, o título em massa do soluto. E se eu quiser saber qual é o título em massa do solvente, que é o 2, vai fazer a mesma coisa. O título em massa do solvente vai ser a massa do solvente dividido pela massa total da minha solução, né? E aí o título do meu solvente, como já coloquei lá em cima, é 60 gramas, dividido pela massa total, que é 100. Então, o título do solvente vai ser igual a quanto? A 0,6. Fazendo aquela continha ali, vai dar 0,6. Então, esse aqui é um exemplo de concentração de solução que você não vai ter uma unidade de medida, certo? Porque eu dividi grama por grama. Então, como eu dividi grama por grama aqui e grama por grama aqui, então não fica nada, certo? Agora, professor, o que é o percentual? Ó, o percentual em massa do meu soluto, por exemplo, da minha cachaça, vai ser o título em massa do meu soluto vezes 100. Quem é o título em massa do meu soluto? Aqui, 0,4, calculei lá em cima, certo? Então, eu vou chegar aqui, vou fazer 0,4 vezes 100, eu vou ter o número 40, e aí eu acrescento o percentual. Então, a minha cachaça é uma cachaça com teor alcoólico em massa de 40%. A mesma coisa é o álcool. Álcool 70, o que quer dizer? Em massa ou então em volume vai ser a mesma coisa. Ó. Quer dizer que você tem 70 mililitros de álcool, certo? Junto com 30 mililitros de água, né? Não é fácil, ó. 30 com 70, 70 com 30 vai dar 100. Então, qual é o percentual? O percentual vai ser o quê? O percentual vai ser a massa, o percentual no caso do álcool, que aqui está em maior quantidade é o solvente, enquanto que a água é o soluto, né? O percentual do álcool vai ser o 70 mililitros de álcool dividido pela soma dos dois aqui, certo? Que vai dar 100 mililitros, né? E aí, como resultado, eu vou ter 0,7. E aí eu faço o que agora? Agora eu pego esse 0,7, né? E multiplico por 100, que vai me dar 70%. Então, essa daqui é a conta que se faz para chegar ao álcool 70%. Certo? A gente já está com 22 minutos de vídeo. Deixa eu ver aqui quem foi que entrou. Quem foi que entrou aqui para assistir a minha aula? Ninguém entrou aí, vai ficar aí para a Milene ver gravado. Vai ficar para ela ver que eu estou fazendo meu papel direitinho, que está faltando só vocês, né? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa, que ninguém interagiu aqui no grupo do Zap. Meu irmão, tá uma onda isso, viu? Voltando para... Agora, cadê a janela? Pronto. É isso, então eu espero que você tenha entendido aí do que se trata. Hoje a gente falou principalmente da unidade de concentração que a gente chama de concentração comum. Aí de quebra a gente falou também de densidade, né, e falamos também de percentual, mas essa parte de percentual e título a gente vai aprofundar ainda nas últimas duas. Eu quero trabalhar só mais duas concentrações, que vai ser a concentração molar e essa concentração de título em massa, certo? Poderia ter sido hoje, mas hoje eu coloquei essa parte aqui inicial, né, que eu não vou tratar aqui no vídeo, pode ser que eu trate num segundo vídeo, e aí eu achei que ia ficar muita coisa, né, mas aí fica só a gente aqui com concentração comum mesmo. Lá embaixo você vai ter aqui o exercício de fixação para concentração comum, para concentração, né, de forma geral, e aí depois a gente vem aí com algumas resoluções de atividade. E a semana que vem a gente vai ter a nossa avaliação baseada nisso, em concentração comum. Valeu, obrigado, e qualquer dúvida no privado, ou então no diário de bordo, ou então no grupo.